Vamos seguir com os nossos destaques. A insistência dos advogados de Jair Bolsonaro de tentar o impedimento do ministro Alexandre de Moraes na supervisão do inquérito da trama golpista tem sido alvo de críticas da defesa de outros indiciados na investigação. Vamos conversar mais uma vez com o Bruno Pinheiro, que acompanha esse caso, tem os detalhes e vai contar também qual é o ponto de discordância entre essas defesas. Bruno. Há quem diga que a tentativa de vencer no cansaço não é a melhor opção, viu, Soraya? E o que está sendo feito neste momento, na visão dos advogados de outros indiciados, investigados ainda sobre os atos do 8 de janeiro, há um entendimento que é um erro dos advogados do ex-chefe do Palácio do Planalto, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, de ficar insistindo no afastamento do ex-presidente, que isso acaba fortalecendo o ministro relator, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes. Eles acreditam que isso vai fortalecer ainda mais e vai fazer com que os outros ministros se unem em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que existe ali uma força-tarefa e que Alexandre não será retirado de forma nenhuma deste inquérito, ou seja, o afastamento não vai acontecer. Eles acham que isso fica ruim, porque isso acaba afetando também os outros advogados que não estão escolhendo esse tipo de comportamento ou de retirar ou de afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria. Já é uma reclamação antiga do ex-presidente que Alexandre de Moraes acumula várias relatorias no Supremo Tribunal Federal, mas não é uma ideia unificada, um todo como os outros indiciados. É uma ideia somente dos advogados que estão na defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que vai continuar, então, insistindo nesse afastamento, alegando que não tem como ele atuar neste caso, já que, de acordo com o levantamento, com essa investigação e o relatório final da Polícia Federal, Alexandre de Moraes também seria vítima nessa história de execução, de assassinar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Soraya. Obrigada, Bruno, mais uma vez pelas suas informações. Pois é, uma estratégia que não é nova, né? Até porque ele já fez isso em outras petições. A alegação da defesa é que Moraes se reconhece como vítima ali dos fatos e que não teria imparcialidade para julgar isso. Mas como o Bruno disse, né? Vencer no cansaço não vai ajudar, Gani? Pois é, olha só, Soraya, na essência, o que a defesa do ex-presidente Bolsonaro está pedindo faz todo sentido, né? Porque você tem o princípio do sistema acusatório em que a vítima não pode ser o juiz do caso, o relator do caso. E aí a suposta vítima seria o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, separar, né, e ter essa independência processual seria até para garantir a manutenção do processo e a preservação das partes. Preservar o próprio ministro, preservar o ex-presidente Jair Bolsonaro e preservar, sobretudo, o processo. Agora, é dar murro em ponta de faca, porque o próprio STF já formou maioria, já teve um entendimento que não há problema do ministro Alexandre de Moraes continuar com a relatoria. Então, a defesa do presidente Jair Bolsonaro está queimando cartucho à toa, está se desgastando em algo que provavelmente não vai conseguir, não vai dar em nada. Zaga, você acredita nisso? Não vai mudar, não vai afastar Alexandre de Moraes e talvez só aumente o rigor que ele tem mostrado nos julgamentos dele, nas decisões que ele emite? Tecnicamente, é uma estratégia super válida, sim, da defesa de Jair Bolsonaro, levando em consideração que ele não precisa ficar apenas no campo técnico do direito. Ele também utiliza dessa estratégia para continuar alimentando a sua própria base em termos políticos. Vejam, se existe uma discussão, como o Alan Gani pontuou muito bem, se o ministro ele poderia ser o acusador e o julgador. Se ele pode ou se ele não pode, o STF já decidiu que pode. Mas isso não significa que a população brasileira, que os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, eles estejam satisfeitos com esse pode lá do STF. O que eu quero dizer é o seguinte, por mais que o STF insista
em manter o ministro como relator, neste caso da investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a população, a base eleitoral do presidente Bolsonaro não concorda. Então, é interessante, em termos políticos, ele continuar com essa estratégia para continuar alimentando essa base diante da polarização que existe entre o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, e o único nome que é opositor, que é a grande liderança da direita, que ainda é Bolsonaro. Independentemente dele ser considerado hoje, atualmente, inelegível, levando em consideração que essa questão da inelegibilidade, ela pode mudar. Isso aconteceu outras vezes no país, até mesmo com o atual presidente Lula, que em determinado momento não poderia ser candidato e conseguiu ser candidato e hoje é o presidente da República. Portanto, eu não vejo erro de estratégia na defesa de Bolsonaro, eu vejo mais erro da defesa dos aliados, supostamente aliados deste processo, que também são investigados, que querem tentar, eles sim, mudar uma estratégia, porque eles não têm o alcance político. Eles estão vinculados apenas de forma restrita ao direito. E aí sim, é murro em ponto de faca, mas para Bolsonaro, esse murro em ponto de faca alimenta a sua base. Portanto, para Bolsonaro faz todo sentido. Agora, Zé, manter o ministro Alexandre de Moraes nesse caso poderia atacar a credibilidade de qualquer julgamento que ele estivesse à frente ou não? É uma linha muito tênue ali esse julgamento, né? Porque lida com a política, ou seja, um discurso feito para fora e um discurso feito para o próprio Supremo Tribunal Federal. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro fez a seguinte comparação: se queixar, ou seja, representar no Supremo contra uma decisão do TSE, é como ir reclamar na casa da sogra da sua mulher, ou seja, você vai perder o debate. Então, a ideia é essa, que já está perdido. A LOMAN, a Lei da Magistratura, ela define ali regras de impedimento de um juiz. No caso de um ministro do Supremo, ele é o senhor desse processo, né? Ele é que decide quando ele fica impedido de fazer um julgamento. Geralmente, isso acontece quando o ministro já participou, ou como advogado, ou como o escritório dele, isso já aconteceu, num determinado ponto deste processo que chega ao plenário. Então, é o próprio ministro que se considera impedido. Mas existem casos como esse em que o réu ou o investigado vai ao plenário e diz: olha, ele é impedido porque nós temos uma divergência pessoal. A resposta do Supremo é de que esses casos são estratégias de defesa, né? Para afastar um determinado ministro, briga com ele, agride o ministro e depois diz: olha, eu estou sendo perseguido. Esta foi a resposta do Supremo Tribunal Federal. Realmente difícil de inverter o voto e a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas, politicamente, é possível mostrar ali que o julgamento não está sendo jurídico. Num determinado ponto, isso vai cair na balança. É uma situação complexa, né? Porque o Supremo é que julga e o ministro continua relator. E, Gani, o Bruno trouxe também a informação de que isso poderia, inclusive, fazer com que outros ministros se unissem, né, e ganhando força ali, impedisse mesmo do que o Bolsonaro está querendo, né, de afastar o Alexandre de Moraes. Tudo caminha para isso, né? O ministro Alexandre de Moraes deve continuar à frente do caso, sendo o relator. Agora, o Sérgio trouxe aqui uma visão bastante interessante, que do ponto de vista político, você mantém vivo essa estratégia de que há um conflito de interesse no julgamento, uma suspeição. E aí, pegando carona no que o Zé falou, futuramente isso pode ser utilizado para anulação do próprio processo. A gente já viu isso no Brasil? Já vimos isso à frente da Operação Lava Jato. Então, num primeiro momento, parecia impossível anular a Operação Lava Jato. E não estou entrando aqui no mérito se ela deveria ou não ser anulada, mas utilizaram da estratégia da suspeição, né? Teve também a questão da localidade lá do CEP, que o processo deveria ter sido começado em Brasília e não em Curitiba, etc. Agora,
utilizaram da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para anulação do processo da Operação Lava Jato. Então, talvez essa estratégia da defesa de Jair Bolsonaro, ela não seja uma estratégia, até do ponto de vista jurídico, de curto prazo, mas alimenta todo um ambiente político para futuramente conseguirem reverter a decisão do ponto de vista jurídico. Acha que, de repente, eles até nem acreditam mesmo que ele vá sair do caso, exatamente. Mas vão tentando... Eles vão tentando, ficam dando ali o murro em ponta de faca, mas mirando no longo prazo. E aí, como o Zaga disse, você vê que fortalece essas tentativas, fortalece Jair Bolsonaro? Fortalece, tanto fortalece que hoje o Bolsonaro continua muito forte e a sensação do público, do seu eleitorado, é de que ele está sendo perseguido, que existe uma perseguição. Tanto que é verdade que, se você reparar, no caso da revogação da liberdade condicional do ex-deputado Daniel Silveira, que era um aliado do ex-presidente Bolsonaro, a repercussão é exatamente essa, de que, olha, Daniel Silveira, tal qual Bolsonaro, é perseguido, e isso pode gerar exatamente uma nulidade lá na frente. Só que ainda existem outras formas de você conseguir reverter a questão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro em razão da alteração da composição do TSE. Eu até concordo com o Zé quando ele diz que recorrer do TSE para o STF não adianta muito, mas recorrer do TSE para o próprio TSE com algum tipo de recurso, existe sim uma possibilidade de modificação caso os juízes, os ministros, no caso, sejam substituídos. E existirá uma nova composição em 2026 do TSE, incluindo os 2 ministros que foram indicados pelo próprio Bolsonaro. É um absurdo a gente pensar que o país ele vive de julgamentos favoráveis ou não de acordo com indicações, mas infelizmente isso é uma realidade. Então, eu acredito que o TSE, composto por ministros indicados pelo Bolsonaro, eles tenham até mais capacidade de diálogo com os demais ministros para conseguir, eventualmente, uma reversão dessa inelegibilidade, já que Jair Bolsonaro sustenta a candidatura para as eleições de 2026 e vai registrar e vai fazer campanha. Se vai chegar até o final, a gente não sabe. Até porque a gente já viu esse filme em 2018, antes, em 2016, o ex-presidente tinha registrado a candidatura e depois ele alterou para até então, o Fernando Haddad. Talvez aconteça a mesma coisa, mas existe sim a possibilidade de reversão lá no TSE ainda. Fala, Zé. Existe a possibilidade, sim, com a mudança, né? A gente não sabe, há ali uma indicação de que o ministro Barroso vá renunciar e mudança. E eu não acho certo mudar uma jurisprudência de um tribunal superior de acordo com a sua composição. A jurisprudência tem que ser feita através da Constituição e da lei, né? Eu não vejo razão. Mas, olha, aqui, Sérgio, em Brasília, diz o seguinte, que só o peru é que morre de véspera, né? Se referindo ao peru do Natal. Ou seja, até o último momento, até o último julgamento, existe a capacidade de mudança. Agora, esse impedimento possível, né, de Moraes poderia ser até uma espécie de última carta na manga. Eles vão tentar até o final, vocês acreditam que, tudo bem, agora não conseguiram, mas vão aguardar mais um tempo e vão tentar de novo, ou não? E eu acredito que sim, né? E se a gente tentando voltar até novamente... mesmo no cansaço. Exatamente. Se a gente voltar ao precedente da Operação Lava Jato, qual que era a estratégia política dos advogados de defesa dos envolvidos? Era de que havia uma perseguição política, de que o ex-juiz Sérgio Moro estava mancomunado, né, com a direita, enfim, para perseguir politicamente, e tinha todo um plano. Quando houve todo aquele episódio do Intercept, e a gente não controla exatamente os fatos que vão acontecer, então aquilo caiu no colo para os advogados, porque a narrativa já estava pronta e depois você teve ali um fato, né, que dava substância à narrativa, né? E aqui, sem de novo entrar no mérito se ali eram provas legais, se eram ilegais, mas o ponto é que reforçou toda uma narrativa e a partir dali foi possível anular toda a Operação Lava Jato. Então, manter essa narrativa viva
é extremamente importante, pelo menos em termos políticos, porque lá na frente a gente não prevê o que pode acontecer, Soraya, mas de repente vem um fato novo e aí a gente já tem toda uma estratégia política montada que poderá anular todo esse processo. Zaga quer falar. E existe a expectativa de que esse fato novo ele seja fruto da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. A base de aliados de Bolsonaro, eles têm convicção de que podem existir eventuais investigações realizadas até pelo governo americano, por intermédio de Donald Trump, para contribuir nessa possibilidade de, até então, o Bolsonaro conseguir ser candidato e deixar ser resolvido na urna. Essa discussão de ganhar no tapetão, de tirar candidato do jogo, eu acredito que não é o melhor caminho. Tapetão nos moldes de futebol, quero dizer, não em termos da lei. Mas o ideal seria... vamos ver o que o povo quer. O que o povo quer? A continuidade do governo atual ou quer retornar ao ex-presidente Bolsonaro? Então, essa estratégia de insistir na suspeição, insistir nesse impedimento, é exatamente nesse sentido. Para, eventualmente, com novas provas, como o Alan Gani disse, sem discutir o mérito da prova, igualzinho na Lava Jato, mas elas podem surgir. E isso pode gerar um novo fato lá na frente que vai contribuir para o registro e a candidatura, eventual disputa eleitoral do presidente Bolsonaro. Acerta a estratégia de defesa de Bolsonaro.